Olha só, a gente adiantou ontem aqui no programa que o Núcleo de Meteorologia da UEMA alerta para o risco de muita chuva e chuvas fortes, inclusive, com ventos para os próximos dias. Acompanhe a partir de agora. No mapa é possível observar que a parte norte do Brasil, onde está localizada a ilha de São Luís, está sob forte influência da zona de convergência intertropical. Para as próximas 72 horas, há aviso de atenção para tempestade, com raios, chuvas intensas e vendaval. Ou seja, até o final de semana, a perspectiva é de muita chuva e ventos fortes. Ultimamente nós estamos verificando uma atividade muito intensa do principal sistema, no caso de chuvas aqui no norte do estado, que é a zona de convergência intertropical, né? E esse sistema ele é o produtor, né, dessas intensas chuvas, de tempestades de raio e dos vendavais. Então, no período chuvoso, nós estamos todo o tempo sobre a iminência desse tipo de fenômeno. No último final de semana foi a maior chuva da história registrada pelo Laboratório de Meteorologia da UEMA. De sábado para domingo foram mais de 200 milímetros de chuva. Choveu praticamente metade do previsto para todo o mês de março. A média histórica é de 418 milímetros. Esse índice já foi ultrapassado há muito tempo. Em março já choveu cerca de 600 milímetros e a expectativa para abril é de mais chuva ainda. Além das chuvas, tem a preocupação também com a maré, que neste mês de março tem sido bem elevada. O nível da água tem chegado a 6,5 metros, muito elevado. Neste mês, chegou a invadir avenidas nos municípios da região metropolitana. Nas praias da Avenida Litorânea, flagramos muita sujeira na areia, em contato com a água. Agentes de limpeza têm trabalhado para manter a orla limpa, mas a tarefa é difícil. Segundo o meteorologista, é preciso ter cuidado ao frequentar a orla marítima. A pessoa tem que tomar um pouco de cuidado, né, e tentar evitar essas situações de maré alta associada a chuvas e ventos intensos, né, e às vezes também caminhar numa área descampada com a iminência de tempestade de raio. Pois é, todo cuidado é pouco. E sobre como estão as ações na região metropolitana para mapear áreas de risco e orientar famílias que vivem nas regiões ameaçadas pelas chuvas, eu converso aqui com o Major Jairon Moura, ele que é coordenador adjunto de proteção e defesa civil aqui do estado. Olá, Major, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui no Na Hora D. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho primeiro sobre como estão esses trabalhos que seguem, né? Então, desde o último domingo nós tivemos um registro de chuva atípico. Choveu praticamente 240 milímetros, quase que a metade do que é previsto para o mês. Certo. Então, em cima dessa informação, inclusive já tínhamos recebido um alerta do CEMADEM, já estávamos organizando o planejamento e o desenvolvimento das ações de gerenciamento de risco e desastre na capital. Essas ações elas foram desenvolvidas junto com a Defesa Civil do município, no sentido de, primeiro, executar as ações de resposta que são relacionadas ao socorro e assistência às vítimas que residem em áreas vulneráveis na capital. Qual é a situação que nós temos no momento aqui em São Luís? Aqui em São Luís, até o presente momento, nós temos cadastrados quase que 110 famílias que foram atingidas devido a esse evento adverso no último final de semana. E aí como é que está a situação dessas famílias? Elas estão encaminhadas para algum lugar? Como é que está funcionando? Certo. Em casos mais extremos, elas estão em abrigos provisórios. Lembrando que compete ao Poder Municipal prover a solução de moradia temporária ou aluguel social, e isso está sendo feito. A Defesa Civil do município ela está acompanhando a situação de cada uma dessas famílias, e aquelas que não conseguem ou não têm condições de ir para a casa de um parente ou de um familiar, elas estão sendo assistidas pelo município. Existe ainda uma preocupação grande com relação aos próximos dias, né? A gente viu aí que o mês de abril, historicamente, é considerado o mais chuvoso. Como é que vocês estão trabalhando com isso? Sim, em cima dessa informação, inclusive, nosso planejamento ele já alcançou um patamar acima. Nós já alertamos, inclusive, os municípios também do interior do Maranhão para que acompanhem esse alerta de risco de desastre, tendo em vista que o mês de abril é, historicamente, o mês que nós temos maiores registros de chuva. O senhor falou do interior do estado, né? Como é que está a situação também pelo interior do estado? Existe alguma área, alguma região em situação já de alerta? Como é que está a situação? Sim, sim. Existem alguns municípios que já sinalizaram o problema. Eu posso citar aqui alguns, como o município de Santa Amaro, que inclusive já decretou a situação de emergência.
com 60 famílias já afetadas, sendo assistida pelo Poder Público Municipal. Nós temos também o município de Alto Alegre do Pindaré, com 130 famílias, e também Boa Vista do Gurupi, com 106 famílias já afetadas pelas chuvas. E nesses casos do interior do estado, como é que se desenvolve a ação de vocês? Bem, nós temos, em todos esses municípios que já sinalizaram problemas, nós temos uma equipe nossa da Defesa Civil, junto com o Poder Público Municipal, orientando as ações que devem ser desenvolvidas, no sentido de removê-las dessas áreas vulneráveis, bem como desenvolver a atenção no sentido de dar assistência humanitária a essas famílias. Agora, tanto aqui na capital quanto no interior do estado, o que o senhor considera como o principal problema? Ainda é convencer, por exemplo, algumas famílias a deixarem áreas de risco? A gente sabe, né, que tem essa questão também, né? Sim, é praticamente um problema endêmico nacional. As famílias que residem nessas áreas vulneráveis, eles acham que o problema nunca vai alcançá-los. E aí, quando um evento adverso acontece, a gente vê que isso, de fato, não se concretiza. Então, convencer essas pessoas a saírem desses locais é a nossa principal tarefa. Quando isso não acontece, a gente se depara com situações como a que ocorreu no último domingo, em que o Corpo de Bombeiros, junto com a Defesa Civil do Estado do município, teve que atender a esses pedidos de socorro. Entendi. Major, eu queria que o senhor falasse se ainda tiver alguma família que ainda não buscou o auxílio, como é que deve ser feito, como é que é esse procedimento, né, para que essas famílias que estão ainda nessa situação bastante delicada, ou outras que acham que estão em áreas de risco, como é que elas devem agir? A orientação dada pela Coordenação Estadual de Proteção da Defesa Civil é que essas famílias entrem em contato com a Defesa Civil do município através do 153 e também podem acionar o Corpo de Bombeiros através do 193 e apresentar a sua situação para que ou uma equipe nossa ou do município desloque até a sua residência para verificar se realmente houve impacto ou não naquela moradia. Ok. Obrigado, Major, pelas suas informações, pela participação aqui no Na Hora D. Sempre bem-vindo e a gente vai continuar acompanhando o trabalho. Obrigado. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado. Boa tarde.